na parte de quarta-feira, teologia de cima ou de baixo? Uma teologia do alto ou uma teologia humana? João capítulo 4, abra sua Bíblia, João capítulo 4, vamos ler então os versos 46 a 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fez o vinho, e havia ali um oficial cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Meu querido irmão, a teologia humana quer entender Deus. A teologia humana depende de milagres para crer em Deus. Mas a teologia do alto, a teologia que vem de Deus, não depende de milagres. É óbvio que quanto menor o relacionamento com Jesus, é óbvio que quanto menor é o seu conhecimento de Deus, maior é a necessidade de milagres. Maior é a necessidade de ações miraculosas de Deus para que você creia. Você depende dos milagres para crer. Este alto funcionário público, mencionado aqui em João capítulo 4, ele estava com o filho à morte. E ele pouco conhecia de Jesus. Ele pouco relacionamento tinha com Jesus. Ele estava colocando a cura do seu filho como um requisito para crer em Jesus Cristo. Deus entende porque é assim que a gente começa a conhecer a Deus. No começo, nós dependemos de milagres. Como, por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, depois dos 430 anos na escravidão egípcia, eles estavam ignorantes de Deus e eles precisavam de milagres para crer em Deus. Por isso Deus realizou tantos milagres. Mas, depois de uma íntima comunhão com Deus, íntimo relacionamento com Jesus Cristo, Deus ainda fará milagres, mas nós não dependemos mais dos milagres para crer, para depositar nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, porque quer Ele cure ou não cure, quer Ele resolva os problemas da forma como nós desejamos ou não resolva, nós teremos uma fé igual a de Jó, que disse: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Essa é uma teologia que vem do alto, que se fundamenta na palavra que saiu da boca de Deus. Quer você entenda Deus, quer você não entenda Deus. Não importa o entender Deus. O importante é que Deus entende você. Aquele homem se aproximou de Jesus Cristo como a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse o seu filho. É assim que muitas vezes nos aproximamos de Deus. E Deus não nos despreza, mesmo que ainda estejamos dependendo de milagres. Jesus não desprezou este alto oficial público porque estava exigindo no seu coração a cura do filho para crer em Jesus. Deus nos entende. A teologia que vem do alto, a teologia que vem de Deus, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete. Nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras é o Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus vai além de absorver as informações. Significa fazer a vontade de Deus. Parece que existe no coração do filho sincero de Deus o desejo, sim, de fazer a vontade de Deus antes de entender a vontade de Deus. Você não precisa entender a vontade de Deus. Você precisa somente estar disposto a fazer a vontade de Deus.
E essa disposição de fazer a vontade de Deus, seja qual for essa vontade de Deus, esse desejo já presente no seu coração o habilitará para entender melhor a vontade de Deus. Tem que existir no coração o desejo de fazer a vontade de Deus antes de entender a vontade de Deus. A teologia humana espera por milagres para poder entender melhor e crer. Mas a teologia do alto, essa que vem de Deus, ela crê na palavra que saiu da boca de Deus antes de entender. Quando Deus diz para você não comer isso, não comer aquilo, não beber isso, não beber aquilo, você não precisa entender por que Deus está pedindo isso. Somente obedeça, creia na palavra de Deus. E quando você crê, você começa a entender. Primeiro é crer, para depois entender. Foi isso exatamente que Jesus falou para Tomé. Tomé, depois de ver Jesus, depois de tocar nos sinais nas mãos de Jesus, se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus Cristo disse para Tomé: porque viste, creste. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, o crer vem em primeiro lugar, o entender vem depois. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, dando para você a teologia que vem do alto, que é o crer na palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia!